fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guta e hoje viemos aqui no vídeo para analisar algumas das opiniões polêmicas que as pessoas têm sobre o Corinthians. Primeiramente, o que a gente pediu? Abrimos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram para vocês, nossos seguidores, mandar as opiniões polêmicas sobre o nosso time de coração que você tem e a gente selecionou algumas delas. Então, a gente, lembrando que essa é a primeira vez que a gente tá fazendo esse quadro, então se vocês gostarem já deixa o like e também deixa sua opinião polêmica aqui embaixo nos comentários, também fica ligado lá no Instagram para quando a gente for postar mais caixinhas de perguntas para participar do vídeo também. Primeira opinião polêmica dos nossos seguidores, o Bento Souza 8 mandou essa aqui, eu achei bem polêmica, tá? O Ángel Romero não é ídolo do Corinthians. O que você acha sobre isso? Você sabe o que eu acho, aí pegou no meu coração. Eu sei que você acha. Pra começar, que eu sou muito fã do Romero, tá, rapaziada? Muito fã mesmo. É pessoal. Mas, desculpa, eu acho inviável você falar que o segundo maior artilheiro do Corinthians no século, o estrangeiro com mais jogos na história do Corinthians, o estrangeiro com mais gols na história do Corinthians, o estrangeiro com mais assistências, com mais títulos na história do Corinthians, falar que ele não é ídolo. Assim, ele tá muito marcado na história, ele é muito identificado com o Corinthians, mesmo fora do Corinthians ele sempre fez questão de vir pra arena, demonstrar carinho com o Corinthians. Então, assim, ele tem uma história gigante dentro do Corinthians, é o maior artilheiro da arena de novo. Então, cara, ele é um cara muito histórico e eu acho muito marcante pra não ser considerado ídolo. Principalmente porque nos títulos que ele ganhou, em muitos momentos ele foi protagonista, pô. Em 2015 ele tem só um capítulo, né, que é o 6-1, mas que também é muito da hora e muito lembrado. Em 2017 ele é titularaço e jogou muito bem. 2017 titularaço, jogou muito bem. 2018 contra o Palmeiras no Allianz Parque ele tava lá titular em quase todos os jogos. Acho impossível falar que o Romero não é ídolo do Corinthians, mano. Você pode ter várias ressalvas com relação a ele por conta da qualidade técnica, mas falar que ele não é ídolo eu acho que já é demais. Eu acho que a rapaziada pega muito no pé do Romero pela questão da qualidade técnica. Se a gente for analisar, claramente o Romero não está entre os jogadores mais habilidosos, os pontas mais habilidosos que o Corinthians teve. Não tá. Ele sim é um jogador que em determinados momentos teve a sua técnica um pouco questionada e com razão. O Romero não é nenhum craque da bola. Mas, cara, se a gente for analisar em identificação com o Corinthians, é muito difícil falar que não, mano. Muito difícil falar que não. Ainda mais que o corintiano preza muito pelo lance da raça, da vontade, do jogador não precisar ser o melhor dele no Brasil, na posição, para ser ídolo do clube. E, claro, se a gente for traçar um paralelo de ídolo, você só considera os caras que estão entre um top 10, vai. Aí beleza. Aí tudo bem. Aí você pode não considerar. Mas se a gente for abranger ídolo com um jogador que foi importante, que tem identificação e é um cara que tá marcado na história do clube, o Romero, por todos os pontos que você falou, não tem como não Cara, e tem um ponto até que a gente esqueceu de falar. Salvou o Corinthians no rebaixamento. Sim. Isso é muito grande. Ano passado o Romero foi extremamente decisivo e se não fosse ele a gente caía. E não é falácia falar isso, porque realmente, se você tira os gols do Romero, o Romero nunca existiu no Corinthians 2023. Se você tira os gols dele na reta final do Brasileiro, a gente ia cair fatalmente, mano. A gente ia cair. Não tem nem discussão, talvez se livrava. A gente ia cair, mano. Ele decide jogo que só ele faz gol. O jogo contra o Vasco que ele faz 2. Tem jogo que contra o Grêmio que, não tem nem o que falar. Até, sei lá, na última rodada do Brasileirão, no jogo contra o Inter, jogos que a gente nem foi tão significativo nos pontos na tabela, ele tá ali fazendo gol, ele tá ali ajudando. Ele fez na última contra o Curitiba, ele fez na penúltima contra o Inter. Mas, de fato, mano, o Romero contra o Cuiabá, ele fez um gol que é importantíssimo, confronto direto, contra o Vasco também confronto direto. O Romero é muito grande na história do Corinthians, muito mesmo. Então eu discordo dessa opinião. Eu também discordo. O Gabriel Nogami mandou que o Matheus Bidu é um jogador subestimado. Essa é complicada de falar, né? Essa é complicada, até porque a gente tá gravando esse vídeo no momento que o Matheus Bidu decidiu um jogo pro Corinthians, um golaço que ele fez contra o Cuiabá. E a gente tem que ressaltar, tá? Matheus Bidu entrou bem no jogo contra o Cuiabá. Mas, cara, se a gente for analisar o contexto inteiro do Matheus Bidu no Corinthians e o jogador Matheus Bidu, eu não acho que ele seja um jogador subestimado. Eu acho que ele é um cara que ele tem sim qualidade. Você vê com a bola nos pés, talvez seja o melhor lateral que a gente tem. Ele é mais habilidoso que o Hugo. Ofensivamente é um cara que consegue criar. A gente já viu, fora o gol contra o Cuiabá, ele fez um gol importantíssimo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ele tem suas assistências com a camisa do Corinthians, tem um bom cruzamento. Isso a gente tem que ressaltar. O Matheus Bidu é um bom cruzador. Só que, cara, nos outros pontos, ele peca muito. Ele é um jogador que oscila demais. Dificilmente a gente viu o Matheus Bidu no Corinthians fazendo uma sequência de 3, 4 partidas boas. Era sempre uma ou duas boas partidas e depois ele caía de rendimento. Defensivamente é um jogador fraco. E quando a gente analisa um lateral esquerdo, a gente não pode só analisar do cara chegar ofensivamente e meter um golaço.
dar assistência, dele produzir ofensivamente. O lateral esquerdo, na base do lateral, o que você aprende quando você tem que ser um lateral? Você precisa ser um jogador que, primeiramente, na defesa não compromete, um jogador seguro, para depois você ir para o ataque. É o que muito a gente vê na Europa. É um jogador que o Hugo é titular e o Bidu não. Exatamente. É o que a gente muito vê na Europa. São jogadores laterais que muitas vezes até nem chegam tanto na linha de fundo, mas que defensivamente cumprem o papel. O primeiro papel do lateral é primeiro defender, depois atacar. E, cara, para mim o Matheus Bidu não é subestimado, porque apesar de ter qualidade, e não acho que seja um jogador descartável totalmente, ele é um cara que oscilou muito, mas muito na passagem dele pelo Corinthians. Eu acho que o Bidu ele é o cara que ele tá na posição errada. É difícil porque no Brasil pouquíssimos times jogam assim, mas o Bidu é um ala, pô. Ele não é um lateral. Justamente por tudo isso que você falou, ofensivamente ele realmente é muito bom, ele tem um toque de bola diferente, ele cruza de fato muito bem. Pô, teve vários outros laterais que passaram aí pelo Corinthians, o Bidu cruza muito melhor que eles. Mas realmente o Bidu defensivamente ele peca muito, mano. E ano passado ele deixou muito a desejar em muitos momentos onde ele comprometeu. Fez pênalti bobo contra o Goiás, fez pênalti bobo contra o Fortaleza também fora de casa. Defensivamente em muitos momentos foi nulo. Mas realmente ele teve uma fase boa quando ele chegou, que ele faz um bom clássico contra o São Paulo, ele faz um bom jogo do Fluminense, o Corinthians ganha de 2-0. Ele vai muito bem nesse jogo contra o Atlético Mineiro, fazendo gol, dando assistência pro golaço do Guedes absurdo. Tudo bem que foi de lateral, mas enfim. Ele fez uma partidaça. Fez gol de pênalti também contra o Remo na Copa do Brasil, que a gente se classifica. Então assim, o Bidu tem alguns capítulos bons, só que realmente esse lance dele defensivamente ser muito abaixo faz ele ser um jogador que compromete. Então acho que isso não faz ele ser um jogador subestimado. Isso faz ele realmente ter o valor que ele realmente tem hoje, que a gente vê que ele é um reserva que pode até agregar, mas para ser titular eu não confio nem um pouco no Matheus Bidu. O Bidu ele é um jogador que, se ele entra no Corinthians num time mais arrumado, eu acho que ele poderia dar frutos melhores. A gente já viu o time do Corinthians com lateral esquerdo, que era muito ofensivo e o time dava certo. Exemplo de 2017, com o Guilherme Arana. Tudo bem que o Guilherme Arana é um jogador que faz a diferença no ataque. O Bidu eu acho um bom jogador no ataque, mas não é um cara que vai fazer diferença. Ele conseguiu resolver o jogo pro Corinthians contra o Cuiabá, mas não é um cara que vai sempre fazer isso. O Arana era um cara que sempre fazia isso. Mas um time mais arrumado, que você tem ali um volante para cobrir as costas, 2 zagueiros que consigam cobrir os laterais, aí eu acho que sim, o Bidu poderia ter um pouco mais de protagonismo. Mas independente da fase errada que ele caiu no Corinthians, que eu acho que prejudicou, é o que a gente falou, é um jogador inconstante e que, apesar de ter qualidade, ainda não se provou 100% no Corinthians. A gente teve exemplos de Lucas Piton, de Guilherme Arana, que eram jogadores que até tinham problemas defensivos, mas que na frente resolviam muito mais que o Bidu. Então, dá para colocar aí o Bidu como um jogador que precisava ter um time melhor, mas que não acho que seja subestimado. Eu não concordo com essa opinião. Eu também não concordo. O underline Vini1212 mandou a seguinte questão pra gente debater. Se o Matheus Vital não isola aquele pênalti na final da Copa do Brasil, num jogo terrível pro torcedor corintiano, tudo mudaria dali pra frente, principalmente em 2023. Tá, vamos primeiro tirar isso das costas do Vital e vamos trocar pelo Fagner, que eu acho que é mais decisivo. Porque o Vital tava nas alternadas. Se o Fagner faz, o Corinthians era campeão. E eu acho sim que tudo teria sido diferente. Tudo. A confiança da torcida do Corinthians no time e na própria diretoria do Ilho na época seria muito maior. O Corinthians teria entrado no ano de 2023 muito mais preparado mentalmente também por ter ganhado um título e muito mais motivado em fazer um outro ótimo ano. A gente viu que realmente essa derrota da Copa do Brasil foi um baque muito grande para todo mundo, para a torcida, para jogador, para diretoria, para todo mundo de fato. Não à toa, Vitor Pereira foi embora, a gente não sabe o que ia acontecer, né? Se ele de fato ia ficar ou não, mas eu acho que seria muito difícil o Corinthians campeão de Copa do Brasil apostar no Fernando Lázaro, por exemplo, para começar o ano de 2023. Eu acho que estruturalmente o time do Corinthians teria sido montado de uma maneira muito diferente, tendo vencido um título de Copa do Brasil. Você entra em algumas questões, a gente tem que entrar em algumas questões para analisar essa afirmação. Primeiro, o Corinthians ganhando a Copa do Brasil teria uma receita muito maior em 2023 do que teve em 2022, porque entra um dinheiro muito grande de você ter sido 40 campeão. milhões a mais do vice pro primeiro colocado. É muita coisa, mano. É muita coisa. E se for considerar principalmente que o Corinthians entrou em 2023 com 2 contratações, Matheus Bidu e Romero, dá pra considerar que esse time teria sido mais reforçado. Sim, mas aí a gente entra num ponto também. Eu acho que seria mais reforçado porque teria mais dinheiro e teria competições mais importantes assim para jogar, como teria a Supercopa do Brasil. A gente viveria num mundo, rapaziada, que o Corinthians disputaria uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. A gente teria ali uma final de campeonato nacional, que por mais que muita gente não considere importante, é sim um campeonato nacional, contra o nosso maior rival.
o que isso poderia desencadear em muitos problemas, mas poderia também, sei lá, se a gente consegue ganhar, ser um grande capítulo da nossa história no derby. Seria um momento muito importante. Mas a gente tem que analisar também que, beleza, o Corinthians eu acho que contrataria mais, só que alguns jogadores ficariam mais afirmados e não evidenciaria a falta de elenco que o Corinthians já tinha. Eu acho isso um ponto. Por exemplo, Renato Augusto e Juliano, 2 meias que tiveram seu protagonismo em 2022. O Juliano foi muito bem na Copa do Brasil, mas que a gente sabe que de 2023 para frente demonstraram que fisicamente já não entregavam muito. O Corinthians, eu tenho certeza que não iria pensar numa posição como não pensou nos dois, até porque os dois iam se consagrar, por exemplo. Tem a questão do treinador, também acho que o Corinthians contrataria um treinador mais renomado, mas sem dúvida nenhuma, cara, apesar de eu acho que não ia abafar os problemas que o Corinthians tem, a dívida ia continuar. O Corinthians ele ia ter muitos erros ainda, porque a gente tinha profissionais incompetentes na diretoria do Corinthians, ainda iam ter muitos problemas de bastidores, muitos problemas de dívida com o jogador, tudo isso ia acontecer, mas só o fato do Corinthians desafogar, de ter ganho um título, a torcida ficar mais calma e a gente ter a lembrança de ter ganho mais uma Copa do Brasil, isso já seria um capítulo totalmente diferente, cara. O Corinthians ia conseguir se consagrar, ia tirar esse peso que a gente tem de não ganhar nada nos últimos anos. E sem sombra de dúvida, não sei se tudo ia mudar, mas sem sombra de dúvida, o peso que a gente sente hoje ia ser bem menor. Cara, eu acho que dentro de campo ia mudar bastante. Não, assim, coisa que o Corinthians terminou em 13º, 14º e quase caiu ano passado, a gente teria brigado por uma Libertadores. Mas eu acho que teria sido menos sofrido o ano da forma que foi. E eu acho que, todo mundo fala, né, que o ano começou errado quando efetivou o Lázaro e resolveu ir assim até o fim da temporada. Eu, de verdade, não acho que um time campeão da Copa do Brasil teria apostado no Fernando Lázaro para ser seu comandante pro resto da temporada. E o ano de 2023 do Corinthians e, consequentemente, de 2024 teria sido diferente. Mas uma coisa que me preocupa é se um Corinthians campeão da Copa do Brasil e tendo um ano de 2023 mais tranquilo, continuaria com a renovação e transparência. Se o Augusto Melo teria perdido força. Porque se a gente hoje reclama do Augusto Melo, a gente reclama porque tem que reclamar mesmo, tá tendo muitos erros nessa diretoria. Mas se o André Negão ganha, eu acho que o Corinthians realmente estava sem solução de fato e já tinha acabado com tudo. Se hoje tá ruim, com o André Negão ia ser pior. E, cara, realmente, porque se a gente for analisar, o Duílio teve 2 anos bons no começo do mandato dele. Gente, não adianta ficar crucificando só o cara pro 2023. Eu odeio o Duílio, o Deco odeia o Duílio, mas, cara, o 2021 e o 22 dele, corretíssimo, pouco errou, conseguiu montar um elenco ali bem melhor do que era antes. Só que o 2023 foi catastrófico. Talvez fosse diferente mesmo e o Duílio ganhasse uma sobrevida aí. Ele não poderia se eleger, mas a chapa dele poderia ganhar uma sobrevida. E tem outras questões também, só pra gente finalizar. É legal a gente debater isso, porque outros jogadores poderiam ter fases melhores e ter sido marcados de fato. Fausto Vera, será que não teria um desempenho melhor em 23? Será que já não teria sido logo vendido de uma vez pra uma bolada? Pode ser, o Corinthians ganhando se o Corinthians ganha a Copa do Brasil em 22 e começa bem aquele ano, e às vezes o Fausto Vera faz será que uma o boa Roberto Supercopa teria com o tido o Palmeiras? ano que ele teve ano passado? Será que o Yuri Alberto ia ter um ano tão ruim como ele teve? Um ano mais confiante, né? Um ano confiante, onde ele chegou, ele mudou o time, foi importante, jogando muito e campeão. O Roger Guedes hoje ia ser considerado o ídolo do Corinthians, por Mas exemplo. será que não sairia antes? Então, Tem todos esses pontos. tem todos esses pontos, só que de fato é realmente um mundo muito diferente. Então eu concordo com a opinião, se a gente for analisar do fato que o mundo seria completamente diferente. A vida do Corinthians realmente mudou muito por conta dessa disputa de pênaltis. Eu acho que é isso, mudou muito. Ia mudar pro bem, pro lado positivo? Eu acho que algumas coisas sim, outras coisas iam continuar ruins e algumas coisas iam acabar sendo evidenciadas depois. Talvez a falta do elenco, todos os problemas que a gente está tendo hoje, talvez só prolongaria um pouquinho mais. Mas falar que não mudaria muita coisa, rapaziada. Então, eu concordo também com a opinião aí do nosso seguidor. O Murilo _ Santos 1811 mandou o seguinte questionamento. A SAF seria a solução dos problemas do Corinthians? O Corinthians precisa virar SAF. É perigoso, né? Perigoso. Uma afirmação perigosa. Cara, principalmente ultimamente, que saiu notícia de vai de bet, saiu notícia de dívida, enfim, tudo isso que vocês sabem que tá acontecendo. Em muitos momentos eu olhei e falei, talvez a única solução pra gente financeiramente ter um alívio seja a SAF. Só que também preocupa muito porque, primeiro, quem vai comprar? Vai ser a 777 do Vasco, que tá quebrada, que não dá autonomia
para quem tá lá dentro trabalhar, é o grupo que contrata e já era, que já dá pra ver que não é uns caras que sabem muito de futebol, tanto que botaram o maior investimento e não conseguiram fazer um time competitivo. É um time que, assim como a gente, tá brigando na parte de baixo da tabela. Se for para comprar e a gente continuar nessa situação, nem compra. Essa é a minha opinião. E também entra o ponto de vai comprar por quanto? Porque o Corinthians não tem o tamanho do Vasco, mano. O Corinthians é muito maior que o Vasco. Mediaticamente, esportivamente, em todos os quesitos, torcida, é muito maior do que o Vasco, é muito maior que o Botafogo, é muito maior que o Cruzeiro. Clubes que foram vendidos por 400, 500 milhões. O Corinthians não pode nem pensar em ser vendido por um valor como esse. Se você vai olhar para uma SAF, vai ter injeção de dinheiro, vai ser que tipo de SAF? Como que vai ser esse acordo? Eu acho que é muito complicado você falar que SAF é a salvação. Eu acho que uma SAF muito bem feita, uma SAF bem amarrada, como, por exemplo, é a SAF do Botafogo, só que por um preço maior, eu acho que pode ser uma solução. Eu acho que a do Botafogo tem ainda algumas ressalvas, por conta do lance de o John Textor contratar para ficar um ano no Botafogo e depois ir jogar no time dele lá fora, ir jogar no Crystal Palace, jogar no Lyon, aí não adianta. Mas se é um cara que ele realmente está comprometido, que tem dinheiro, que realmente vai ajudar o Corinthians financeiramente, eu acho que pode ser uma solução. Só que eu também acho muito perigoso. Cara, quando que muitas pessoas falam de SAF no Corinthians, eu acho que o primeiro pensamento que vem à mente do corintiano contrário a isso é: o Corinthians não pode ter um dono, o Corinthians é do time do povo, o Corinthians não pode ter um proprietário, é do povo e tudo mais. Eu entendo esse ponto, porque o Corinthians sempre foi um clube que conseguiu se sustentar com as próprias pernas e o Corinthians realmente sempre foi o time do povo. Mas eu acho se iludir muito pensar que só pelo fato do Corinthians ser comandado pelo povo, só do Corinthians não ter um dono, que tudo vai dar certo. Eu acho que isso é se iludir muito. E eu também acho que o corintiano ele precisa tirar um pouquinho desse ego e um pouquinho desse pensamento retrógrado de isso não pode. Tem muitas coisas aqui no Corinthians que não precisa ter, mas o corintiano eu acho que precisa ter. O dirigente do Corinthians ser corintiano, que nem fizeram com o Sérgio Moura lá do marketing. Falaram que o cara é São Paulino. Irmão, se o cara for São Paulino e fizer um puta trabalho no Corinthians, não importa o time que ele torce, velho. Não importa. O cara fazendo um bom trabalho e sendo profissional é o que basta para estar num clube de futebol. Pelo menos esse é o meu pensamento. Mas a gente tem alguns pontos para analisar. A SAF no Corinthians, eu acho que ela teria que ser uma SAF que o Corinthians tem mais autonomia do que os donos. Os donos podem ter mais autonomia da questão financeira, de como vai ser gasto o dinheiro, de para onde vai, mas as decisões esportivas o Corinthians precisa tomar. Isso eu acho crucial, porque uma SAF que tem mais autonomia do que o próprio clube fica complicado, porque o cara pode vender o jogador sem o clube ter a intenção de vender, prejudicando a equipe, pode contratar um cara que nem o John Textor faz, que eu acho uma boa SAF no Botafogo, mas querendo ou não, ele repassa jogador de Botafogo, Lyon, Crystal Palace, Molenbeek lá na Bélgica, ele vai repassando. Isso eu não sei se seria legal no Corinthians. O Botafogo é um clube satélite, né? É um clube onde os caras vêm pra ficar pronto e mandar para outros clubes. E no Corinthians isso não é interessante. Não é interessante, até porque o Corinthians precisa montar elencos, o Corinthians precisa de longevidade, o Corinthians precisa de todos esses pontos. E assim, tudo isso com muito respeito ao Botafogo, tá? Mas é que o Botafogo ele não tem essa tradição de brigar por título todo ano. O Corinthians, de sei lá, 5 anos pra cá, não tem essa tradição também, mas antes brigava todo ano, pô. Era normal. Sim. O Corinthians chegar em final, o Corinthians disputar, o Corinthians estar no topo. E aí, hoje a gente não quer se acostumar com isso. Eu sou a favor em determinado ponto da SAF, pelos motivos de eu não concordo com essa parada que eu falei sobre o que muitos corintianos pensam. Eu acho que isso é um pensamento que não tem que ter mais, porque hoje em dia o futebol mudou, não tem mais os mesmos preceitos do que tinha antigamente. Seria um investimento, né? Um plus de dinheiro muito grande para o Corinthians, o que ajudaria muito no pagamento de dívida, e a gente teria pessoas mais competentes, mais profissionais para gerir um clube. Mas ao mesmo tempo que eu aceitaria a SAF no Corinthians pelo momento terrível que a gente está, e talvez realmente seja uma única salvação, eu acho que o Corinthians, com profissionais competentes, o que isso que é o complicado, teria como sair dessa situação. Porque o Corinthians no ano passado foi um clube que teve um faturamento de R$1 bilhão. R$1 bilhão. É um dos clubes que mais ganha no país. O Corinthians tem uma das marcas que podem ser uma das melhores a serem exploradas no Brasil. O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil atrás do Flamengo. O Corinthians tem possivelmente a torcida mais engajada do país. Tem uma arena muito moderna, muito grande, que poderia ser muito melhor aproveitada do que é. Os produtos no Corinthians vendem mais do que em boa parte dos outros clubes brasileiros. O Corinthians tem uma vitrine muito grande para jogadores irem para fora, para a seleção brasileira. É um clube com uma marca muito expressiva e do que ganha,
eu acho que teria sim condição de se erguer. O Corinthians ganha uma cota televisiva muito grande, vai ganhar muito mais maior. ainda agora se realmente fechar com a Liga Forte. E tem a tendência, inclusive, de talvez só atrás do Flamengo, seu clube que mais ganha, ou empatado com o Flamengo. O Corinthians está tentando chegar nesses valores que o Flamengo tende a receber por essas novas negociações de transmissão. Então, cara, faturamento, o Corinthians tem tudo para ser o clube que mais fatura no Brasil ou um dos que mais faturam. Tem tudo para ser, tem todos os pontos. O grande problema é difícil administrar essa dívida e nunca teve profissionais competentes à altura de um clube como o Corinthians. Se o Corinthians tiver profissionais competentes, se isso for colocado à mesa, eu voto contra a SAF. Mas no mundo que a gente vive, que é a realidade, que o Corinthians só tem gente que não se importa com o clube, gente incompetente comandando o Corinthians, talvez um investimento e profissionais mais competentes vindo de uma empresa fosse a solução. Inicialmente, eu ainda acho que o Corinthians consegue se erguer com as próprias pernas pelo que pode ganhar, por isso eu discordo da opinião. Mas eu também acho válido e eu acho que eu não seria totalmente contrário a uma SAF, mas eu ainda tenho um pouco de esperança e a gente caminhar com as próprias pernas. Cara, é o seguinte, eu acho que o ponto principal de tudo isso que você falou é o lance das pessoas competentes. Porque se a gente for ver de 2007 até 2023, o Corinthians foi praticamente uma SAF. Que o Corinthians esteve nas mãos das mesmas pessoas, a única diferença é que não teve injeção de dinheiro. E nem competência. Nem competência. Por isso que eu digo que esse é o ponto principal. Foi gerido por 16 anos pelo mesmo grupo, pelas mesmas pessoas, por um grupo completamente incompetente, que se provou incompetente, ganhou muito título, beleza, mas a que custo? Olha a situação que a gente está agora. A gente está sob risco de extinção, praticamente. Não, e muitos problemas foram mascarados pelo bom trabalho de Exato. treinadores, bom trabalho de jogadores. Exato. Você vê um ano de 2019 do Corinthians, onde tem 200 milhões de aumento de dívida, que foi salvo porque o Carille ganhou um paulista. Ou a gestão de Roberto de Andrade, que foi salva por 2015, sendo que ele fez merda atrás de merda, principalmente em 2016, quando que ele desmancha o time de 2015. Um time que era praticamente inteiro formado por multa rescisória. Todo mundo Sim. só pagou multa e foi embora. Que é o que está acontecendo agora com o Carlos Miguel, inclusive, que é referência de uma outra gestão. Que é tudo isso é herança. Então, cara, o meu ponto com a SAF é o seguinte. Vem comigo nessa, embarca nessa jornada. O Corinthians que ficou todo esse tempo e agora tá, beleza, trocou para um outro grupo, mas que as pessoas estão se mostrando incompetentes mais uma vez. O Corinthians que tá tendo mais uma vez um grupo incompetente. Vamos analisar como a primeira passagem do Andrés como uma passagem competente? Assim, A que deu primeira certo. talvez foi a melhor da história do Corinthians. Isso, vamos pegar até 2012, que o Mário Gobi juntou ali tudo direitinho, mas a partir de 2013 as coisas começam a desandar um pouco. A do Mário Gobi eu nem acho que foi boa. O time começa... Exatamente, eu também concordo, mas eu acho que 2012, perfeito, né? Todo mundo, sim. A dívida não aumentou e nada, beleza. 2013 pra frente, o Corinthians foi gerido por pessoas que, apesar de terem entregado o resultado em campo em alguns momentos, financeiramente quebraram o clube e é por isso que a gente tá nessa situação agora. Vamos supor aí que em 2013 chega uma empresa e fala, eu vou comprar o Corinthians, dá uma injeção financeira, vamos supor, na época 500 milhões, que seria um dinheiro ótimo, de pagaria a dívida do Corinthians, e que pessoas competentes iam tomar conta do Corinthians. Por que eu seria contra isso? Por que eu seria contra um grupo que vai salvar, de fato, financeiramente o Corinthians e onde pessoas competentes vão tomar conta do meu clube? Do clube que eu amo, do clube que eu quero ver bem, do clube que eu não quero ter que ficar passando aperto toda hora, vendo notícia de jogador processando, de invasão de torcida, disso, daquilo. Pô, cara, eu sou favorável à SAF, mas com todas essas ressalvas. Gestão competente, incorporamento financeiro gigantesco por uma quantia que o Corinthians mereça receber por tudo que pode proporcionar e, principalmente, retirando todas as pessoas que estão fazendo mal pro clube lá dentro nesse momento. Então, eu sou a favor da SAF no Corinthians. A SAF, ela iria agir de uma maneira racional e gerir o clube, de fato, como uma empresa. Não teria o lado passional, o que por muitos momentos é bom, mas eu acho que por outros momentos é ruim também. Eu acho que se o Corinthians conseguir caminhar com as próprias pernas, e eu acho que ainda assim tem recursos para isso, é melhor você não ter uma SAF, porque você tem 100% de autonomia do seu clube e você não depende de um terceiro. É melhor. Você é o Corinthians, você não é o Corinthians e mais um grupo. É melhor ser assim. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, talvez seja a melhor opção, mas eu concordo com você com todas essas ressalvas e por isso que eu ainda não acho a melhor opção. Mas se tiver todas essas ressalvas e a gente continuar vivendo no abismo que a gente está, eu acho que vai ser não só a melhor, como a única solução para o Corinthians. A minha visão é a seguinte, hoje chegou alguém e falou, 1 bilhão no Corinthians, eu compro, todo o dinheiro vai pro cofre do Corinthians para pagar a dívida, para fazer os caralho, e a gente vai colocar pessoas
competentes para tomar conta. Eu venderia agora. Eu venderia se Agora. tivesse um percentual que o Corinthians tivesse mais autonomia do que os caras. Caso contrário, eu também não quero entregar o meu clube nas mãos de pessoas que são competentes, mas que não vão pensar no lado do torcedor, só vão pensar em lucro e no lado financeiro. Sim. Então, acho que se a gente tiver autonomia desportiva, eu concordo. Sem ter autonomia desportiva, eu acho que fica complicado. E vamos para a última, o gbezada.mrm. Será que o Fernando Diniz daria certo no Corinthians? Não é nenhuma opinião, ele só jogou essa pergunta pra gente. Jogou a pergunta, então por isso que a gente não vai falar discordo ou concordo. Mas vamos lá, rapaziada. Eu tô vendo muita gente aí, em várias redes sociais, pedindo a contratação de Fernando Diniz no Corinthians. Eu vi muita gente, inclusive, falando que quem não quer o Fernando Diniz no Corinthians tá sendo burro, tá negligenciando muita coisa. Mas eu não acho que daria certo o Fernando Diniz no Corinthians. Por quais motivos? O Corinthians não consegue oferecer nada que o trabalho do Fernando Diniz precisa ter num clube. O que o Fernando Diniz precisa ter? Precisa ter jogadores que se encaixem no seu estilo de jogo, porque o Fernando Diniz, na minha opinião, apresenta o estilo de jogo mais diferente que a gente vê no futebol brasileiro, e eu gosto de ver jogar em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ele é um treinador limitado. Ele não consegue fugir daquilo que ele preza. É esse esquema de jogo, é essa saída de bola, é essa transição, é essa forma de armar o time e só. Ele não consegue se moldar a um elenco. A gente já viu muitos treinadores que se moldam às características de um clube, que se moldam ao que o elenco tem a oferecer. O Fernando Diniz não. Ele tem o estilo de jogo dele e o elenco precisa se moldar ao que ele tem a oferecer. Vamos lá, o Corinthians não tem elenco para o que o Fernando Diniz quer fazer, porque principalmente se você for pegar na parte defensiva, o Corinthians tem pouquíssimos jogadores do meio para trás que tem qualidade para fazer a saída de bola, que tem a qualidade para fazer uma transição rápida. Por exemplo, no Fernando Diniz, você até comentou num vídeo que você gravou agora, o Corinthians hoje tem zagueiros que não tem uma boa qualidade de troca de passes. Não tem zagueiros que tenham um bom passe, não tem zagueiros que sabem sair sob pressão. Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres, Caetano, nenhum desses jogadores tem essa característica. O Fernando Diniz usou muito o lateral esquerdo Marcelo, que é um cara que todo mundo sabe da qualidade, e ele era um jogador que muitas vezes caía pelo meio para armar o time e fazer outros papéis. Eu não vejo isso no Hugo, no Matheus Bidu e nem no Diego Palacios. Cara, fazer uma parada dessas. Contra o Corinthians, o Cano cansou de vir buscar a bola, agir como um volante praticamente para fazer saída de bola. Vocês conseguem imaginar o Yuri Alberto fazendo isso? Exatamente. O Diniz, além de precisar de um elenco, o Corinthians precisaria contratar uma dupla de zaga nova, um lateral esquerdo novo, um goleiro novo, porque, gente, o Matheus Onelli tá começando, tá indo bem, mas ele também não é um jogador que está especializado em saída de bola. E o Hugo, que o Corinthians está contratando, é um dos piores goleiros que eu já vi com a bola nos pés. Não daria certo. Primeiro volante, a gente tem o Ranieri. O Ranieri é um cara de marcação, em posição física, jogador rápido, mas não é um cara que nem o André, que tem aquela qualidade de passe, e o André é o funcionamento inteiro do time do Diniz. Eu acho que o Ranieri ainda poderia funcionar, mas... Cara, eu acho que não. Acho que por característica não é o que o Fernando Diniz preza. Sim, e aí a gente vê, por exemplo, a queda do Diniz em 2024. O Diniz ganha a Libertadores com o Fluminense, com esse estilo de jogo, mas para 2024 ele perde o Nino, que era o principal zagueiro da saída de bola, perde o Samuel Xavier, que é o lateral direito, por um tempo, né? Ele machucou e depois voltou. Tá voltando agora. E até agora o André tá fora, quase desde o começo da temporada. Olha o time do Fernando Diniz sem André e Nino. A parada não funciona mais. Tem Cano, tem Arias, tem Ganso e não funciona. O negócio virou de ponta cabeça. Porque se não tem essas peças específicas, o time não funciona e o Corinthians não tem essas peças. Aí vamos lá, não tem elenco, não tem condição de contratar jogadores que o Diniz precisaria, que precisaria de muitos jogadores novos. O estilo de jogo do Diniz não é implementado da noite pro dia. Você não tem como colocar na cabeça do jogador que ele vai fazer tudo aquilo que o Diniz pede em uma ou duas sessões de treinamento. Precisa de tempo. O Corinthians não tem tempo. E outra coisa que o Diniz tem muito é o lance de inventar. O Diniz não é um treinador que ele costuma sempre fazer as mesmas coisas. Ele é um técnico pardal. Ele costuma colocar jogador em posição que não é para colocar, costuma tentar improvisar jogador em outras posições, e é disso que a gente não precisa. Na minha visão, o Corinthians precisa de um time consistente, precisa fazer o básico e precisa de resultados imediatos. E o Diniz, a longo prazo, com um elenco bom, pode até dar certo, mas no momento que o Corinthians está vivendo, a gente não é capaz de oferecer absolutamente nada que o Diniz quer no time de futebol. Eu concordo que o Diniz não está nem perto de ser a solução para o Corinthians, e eu acho que daria muito errado, inclusive, por tudo isso que você falou. E também eu acho que um dos pontos principais é que, cara, eu acho que já está meio manjado a forma como o Diniz joga. Eu acho que
tem muito a ver com isso a queda do Fluminense esse ano, que eu acho que os times aprenderam a jogar contra o Fluminense. O próprio Corinthians aprendeu muito bem a jogar contra os times do Fernando Diniz. O Corinthians bateu no São Paulo do Fernando Diniz, o Corinthians bateu no Fluminense do Fernando Diniz 2, 3 temporadas consecutivas. E assim, eu acho que é muito limitado. E também tem tudo isso que você falou, o Corinthians não tem qualidade hoje para entregar o que o Fernando Diniz espera do time dele. Vocês conseguem imaginar isso, gente? O Caetano e o Kaká trocando bola na linha de zaga para tentar sair jogando. Aí eles tocam pro Donelli, o Donelli com a maior calma do mundo toca no Kaká, o Kaká toca no Hugo. Pô, gente, não é possível que o Corinthians conseguiria fazer isso com o time do Diniz. O Diniz é um cara que chegou no Fluminense no momento onde o Fluminense não estava vivendo uma enorme pressão, não precisava de resultado imediato, e ele tinha tempo para trabalhar e uma confiança absoluta da diretoria. O Corinthians hoje é um incêndio. Vocês acham mesmo que é o Diniz que vai chegar e vai apagar esse fogo? O Diniz, talvez seria o técnico mais aposta que o Corinthians poderia trazer. Tem muito técnico aí que é extremamente limitadíssimo. O Carpini, por exemplo, foi muito mal no São Paulo. Traz o Carpini aí, faz o básico. Fábio Carilli faz o básico. Poderiam ir muito melhor do que o Diniz no Corinthians. O Diniz seria a maior aposta de todos os tempos no Corinthians, porque você não sabe o que vai sair dali. A gente pode ou, de repente, começar a ganhar todos os jogos ou começar a perder absolutamente todos os jogos. O Diniz é o cara que ele pegou um time que era campeão da Libertadores, tirou 2 peças do time dele e o time dele é lanterna do campeonato. Com o pior futebol do campeonato, pior até do que o do próprio Corinthians. A única vitória do campeonato do Corinthians foi sobre o Diniz, que foi um passeio de 3-0. Que o Fluminense não viu a cor da bola. E era um time que tinha o Arias, que tá na seleção, que era um time que estava bem montado ali, mas que o Corinthians amassou o Fluminense do Diniz. Então, gente, é um treinador limitado, é um cara que apresenta assim, um futebol bonito. Eu gostei muito de ver o Fluminense do ano passado. Deu realmente vontade de ver o Fluminense, mano. Era da hora de ver. Mas pra você ter no seu time, ainda mais com as peças que o Corinthians tem hoje, com o tempo, com todo o caos que o Corinthians está hoje, eu acho que dá um tiro no pé, mano. O Corinthians se livrando esse ano, indo para ano que vem, e você com uma certa projeção de que, vai dar para contratar, eu não acho que seria o fim do mundo trazer o Diniz. Eu acho que eu não gostaria, mas não acho que seria o fim do mundo. Seria uma aposta válida. Hoje é irreal. Principalmente na época que a gente tá, com vários desfalques, com jogo toda quarta e domingo, que não tem tempo pra treinar, esquece, irmão, esquece. Diniz ia fazer mais mal do que bem pro Corinthians. Então é isso aí, rapaziada, esse é o nosso primeiro quadro aí, que ainda não tem nome, mas que a gente tá aqui analisando a opinião de vocês. Se você gostou, deixa o seu like, deixe nos comentários também a sua opinião e talvez uma pergunta que você gostaria que a gente respondesse no próximo vídeo. Pergunta não é uma opinião polêmica sua. Pode ficar ligado também no Instagram, que a gente vai abrir mais caixinhas de pergunta por lá pra quando a gente for fazer esses vídeos e vocês poderem mandar opinião também. Fiquem ligados na gente, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, manda pros seus amigos corintianos e fica ligado aí no Arena Fiel, que a gente vai trazer muita coisa nova aí pra vocês. Tamo junto e vai Corinthians! Corinthians!